Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter a oportunidade de estar do outro lado da sua telinha para mais uma lição da nossa revista dominical. Lembrando que aqui é só um subsídio, você deve se esforçar para preparar a sua aula, tá bom? E esta pré-aula é da lição número 7 da revista Betel Adulto, que vai cair no dia 16 de fevereiro, pelo menos na maioria das Assembleias de Deus do Ministério Madureira. Por que maioria? Porque tem muitas congregações que não dão aula no domingo, e elas vão dar aí na terça-feira, na quarta-feira, substituindo ao dominical para aula semanal, né? Mas isso não muda nada. O importante é que chegamos na nossa 7ª lição, cujo assunto é a ameaça aos valores cristãos na família. Lembrando que o comentarista dessa lição é o bispo Abner Ferreira, pastor presidente das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? E o textual está na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A verdade aplicada, a família cristã deve ser passiva diante das muitas mudanças, mas permanecer alicerçada na palavra de Deus, enfrentando a astúcia do inimigo. E os objetivos da lição sempre são 3. O primeiro é explicar que o mau uso dos meios de comunicação prejudica a família cristã. Segundo, apresentar as leis e os diversos desafios do presente século. E por último, mostrar a importância dos valores cristãos e como agir para recuperá-los. O texto de referência que será usado para a leitura bíblica em classe está na carta de Paulo a Timóteo, a saber, a primeira, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 5. Bom, antes de ir para a introdução, permita aqui rapidinho agradecer a você que já é um grande patrão aqui desse canal. Patrão porque você manda com seus likes, manda com seus comentários, manda aí com seus compartilhamentos. Então começa aí deixando seu like agora. Você que já é um grande patrocinador, um amigão, faz parte dessa família aqui no canal, já deixa seu like, comenta aí no meio do vídeo o que você está achando das lições. Eu tô amando, tô aprendendo por demais. E você que está passando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e logo após tocar no sininho para continuar recebendo as notificações. E aproveitando e reforçando, para você que está passando pela primeira vez, aqui é um canal onde não só temos subsídios das escolas dominical. Temos pregações aqui que você pode pegar os bolsos, você também pode aproveitar aí, compartilhar as reflexões, alguns pensamentos atuais aí, muito bom, tá bom? Fica ligadinho e se inscreva no canal, tocando no sininho, e não se esqueça, antes de chegar no finalzinho, compartilha com seus amigos e volta para cá que vamos começar a nossa lição. Infelizmente estamos vivendo a cada dia a manifestação do espírito do engano, que cada vez mais fica mais forte, atuando com suas doutrinas nas escolas, no mundo da moda, nas redes sociais, na televisão e, infelizmente, dentro de muitas igrejas, que vêm a cada dia invertendo os valores e princípios familiares estabelecidos não somente pela Bíblia Sagrada, mas também pelo bom senso. E esses dias circulou aí pelas redes sociais, por causa da postagem do pastor Silas Malafaia, uma reunião da turma LGBT, onde um homem vestido de mulher declarou bem forte que a intenção deles é destruir os valores familiares. Veja um pedaço do vídeo. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Isso não só está acontecendo, essa atuação do espírito do engano, por causa que estamos se aproximando da manifestação do espírito do iníquo, que é o anticristo, mas também porque o seu espírito já atua neste mundo, lembrando que ele já é o príncipe desse mundo, como vemos lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, onde o apóstolo afirma dizendo que o mundo jaz no maligno, o mundo pertence a ele, tanto que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, que o Deus desse século, o Deus desse presente século, já cegou o entendimento, grava isso, o entendimento, a mentalidade
de muitos para que não resplandeçam a verdade do Evangelho. Ou seja, além dele ser o príncipe desse mundo, e a prova disso está lá em Mateus capítulo 4, quando na última tentação ele quer oferecer a Cristo em troca da sua adoração todo o reino dessa terra, ou seja, de fato, ele é o príncipe desse mundo, porque o dono, você já sabe quem é. Porém, este príncipe deste mundo, a cada dia vem cegando as pessoas com esse espírito de engano, distorcendo e destruindo a verdade do Evangelho, fazendo com que muitos cristãos estejam sendo levados pelos seus ensinamentos maliciosos, e com isso muitos estão esquecendo do que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pelo poder da nossa renovação, do nosso entendimento. Ou seja, como ele tem cegado o entendimento de muitos, nós precisamos a cada dia renovar o nosso entendimento de acordo com os princípios e valores estabelecidos na palavra do Senhor. E a cada dia nos firmar nesses valores e nesses princípios, ensinando também aos nossos filhos, que são as futuras gerações que irão dar continuidade a esses princípios e valores. Por isso não podemos de fato nos acomodar e aceitar tudo o que estão querendo distorcer e empurrando em nossas famílias, mas devemos sim lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas precisamos vencer essa batalha renovando o nosso entendimento e de toda a nossa casa. E por isso o primeiro tópico começa: o mau uso dos meios de comunicação. O mau uso dos recursos tecnológicos pode ser um veneno mortal para os cristãos que estão alicerçados na palavra de Deus. É claro, a mídia tem o seu lado positivo, ela tem o seu lado bom, como o jornalismo, é claro, aqueles que não são fake news. Temos também aí o entretenimento, temos a oportunidade de fazer compras e vendas sem precisar sair de casa. Também temos aí o lado positivo das redes sociais, onde nos conecta a várias pessoas de várias partes do mundo. Porém, a mídia também tem o seu lado negativo, que infelizmente muitos têm usado, deixando ser dominado pelos seus desejos carnais. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, vai nos aconselhar dizendo para examinarmos tudo e só reter somente aquilo que é bom. É como aquele velho ditado popular: precisamos ter dois bolsos, um rasgado e um outro bom. O bom para a gente reter, guardar tudo que presta, e o ruim para jogar fora, tirar de vez da nossa vida. Primeiro subtópico: as redes sociais. E por que não dizer a nova TV, né? Bem disse o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4, que a ciência nos últimos dias iriam se multiplicar. E com o avanço da ciência tecnológica, vemos cada vez mais a força do mundo digital. Afinal, quem consegue viver sem a internet nos dias de hoje? Por mais que a gente diga que consiga viver sem a internet, na verdade a gente consegue ficar alguns minutos, algumas horas, até mesmo um dia. Porém, a gente não consegue ficar muito tempo sem ela. A internet já se tornou parte da nossa vida. Nós, querendo ou não, dependemos da internet para nos conectar às outras pessoas. Afinal de contas, você tem o seu celular, você tem o seu tablet, mas muito mal com o seu celular você faz uma ligação. Quando você quer falar com alguém, você usa o WhatsApp. Quando você quer compartilhar alguma coisa boa, você usa o Facebook, o Instagram. Quando você quer se entreter assistindo um filme, uma boa comédia, o que você faz? Você vai para a Netflix ou para o YouTube. Quando você quer fazer uma pesquisa, você vai para o Google. Quando você quer continuar a estudar ou ser edificado através de uma pregação ou de um louvor, o que você faz? Você vai no YouTube. Ou seja, a gente não consegue mais viver sem o mundo digital, sem esse mundo tecnológico. Nós somos cada vez mais dependentes das redes sociais. Porém, não podemos nos tornar escravos das redes sociais. Como bem Paulo advertiu lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12, dizendo que todas as coisas são lícitas, porém, nem tudo nos convém. Sim, as redes sociais têm coisas boas, mas tem muitas coisas ilícitas, coisas que não nos convêm, principalmente para jovens. Porém, Paulo continua dizendo: sim, todas as coisas são lícitas. Sim, as redes sociais
está aí para ser usada, porém não podemos deixar ser dominadas ou escravizados por ela, como bem disse o apóstolo Paulo. E esse mundo digital, ele vem ganhando muita força, principalmente entre os jovens e adolescentes, o que, na verdade, não deveria estar acontecendo. Por quê? Redes sociais como Facebook e Instagram não são feitos para crianças e adolescentes. Quando você vai fazer o seu perfil, você vê lá que, ao dar o CPF, precisa ser de maior, ou seja, muitos pais cooperam com o erro dos filhos. Afinal de contas, muitos pais querem se livrar da perturbação, deixando seus filhos quietinhos, isolados num canto, irresponsável de criar o filho. Pois você está criando o filho de uma maneira irresponsável, porque você às vezes deixa de monitorar o celular e o tablet dos seus filhos, porque eles acabam se isolando no banquinho, no sofá ou no quarto. E isto é muito perigoso. E permita aqui rapidinho trazer a classificação de um censo mundial sobre as gerações. A geração do silêncio é a geração que vai de 73 a 90 anos de idade. A geração do baby boom é a geração que vai de 52 a 72. A geração X é a geração que vai de 53 a 37. A geração Y é a geração dos 36 a 24. E a geração Z é a geração de 0 a 24 anos de idade, ou seja, a geração atual. Muita gente está aí entre a geração X e Y, né? Vamos dizer a verdade. Muita gente na sua classe está nessa geração. Por que isso? Essa classificação de gerações é bom a gente se informar, porque essas gerações vão trazer uma base de quem mais usa a internet. E a geração Z é a geração mais dependente das redes sociais. Segundo subtópico, a televisão. Assim como ter redes sociais, ter uma televisão não é pecado. Pecado é permitir as programações ilícitas, pecaminosas e avessas à verdade de Deus e à sua santidade, que tem livre acesso em nossos lares como se fossem coisas comuns. E uma de tantas programações que a TV possui são as famosas novelas, onde o nome separado já diz muita coisa, né? Novela. É um nó que vai nos prendendo como o laço do passarinheiro, aonde possui várias cenas de nudez, de pedofilia, adultério, homossexualismo, fornicação. Isso vem invadindo os olhos de quem assiste, fazendo crer que tudo aquilo que se está assistindo é algo normal e que deve ser aceito com naturalidade, como o adultério, não faz nada mal, a fornicação, o filho dormir na casa da namorada, ou a namorada dormir na casa do seu filho, não faz nada mal, pedofilia não faz nada mal, o nudezinho não faz nada mal, porque já está diante dos seus olhos tudo isso e você vem aceitando com naturalidade. O salmista, no Salmo de número 101, verso de número 13, ele diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, o homem sábio, o profeta, sacerdote Moisés adverte o povo dizendo: retirai das vossas casas todas as abominações, porque ela tem impedido a bênção do Senhor entrar. Ou seja, algo está impedindo aquilo que já foi liberado. E o que foi liberado? A bênção. E por que ela não entra? Porque tem coisas abomináveis dentro da casa, como se fosse algo tão natural. E o que é abominação? Abominação é coisas que causam ânsia de vômito, é coisas que causam repulsa, coisas nojentas. Aí Deus está dizendo: a bênção que eu entrar, mas ela está sentindo o cheiro de coisas que vêm provocando nojo, ela não consegue entrar. E de fato, talvez por isso você vive fazendo campanha, fazendo votos, se sacrificando, achando que isso tudo fará com que a bênção entre. Não se esqueça, a bênção já foi liberada. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Bendito Deus o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais. Elas já foram liberadas. Só procura uma porta para poder entrar. E aí elas não entram porque tem coisas impedindo delas entrar. Terceiro subtópico, a dependência da internet.
Bom, já falamos que a internet tem um seu lado bom, ela nos conecta com outras pessoas, ela nos leva longe, ela é uma janela aberta para o mundo, porém, tornar dependente dela gera alguns resultados terríveis. Uma pessoa viciar na internet ou no celular é como se fosse alguém viciado em produtos químicos. É como se fosse um drogado, usuário de droga. Ela não consegue ficar mais de 3 dias sem o celular. Será que você é dependente? Faz um teste. Fica 3 dias sem usar seu celular. Fica 3 dias sem se conectar nas redes sociais. Será que você consegue? Bom, diz aí pra mim, o que aconteceu quando seu celular trincou? O que aconteceu quando seu tablet quebrou? Quando você perdeu, foi roubado? Será que você quase entrou em abstinência? Comenta aí. Mas quais são os resultados negativos da dependência da internet? Primeiro, imobilismo, pois a pessoa gasta mais tempo diante das redes sociais que vai impedir dela produzir. A pessoa fica ali horas e horas e horas e acaba esquecendo o tempo que se passa, e ela vai ver que aquilo que ela poderia ter feito com o tempo que gastou nas redes sociais não se dá mais para recuperar. Outra coisa maléfica que a internet produz em nós é a prostração e inércia. A pessoa vive se sentindo cansada, fadigada, ela dorme, mas não se sente bem ao acordar. Isso mesmo, você está se encaixando. Terceira coisa, ela bloqueia a nossa capacidade de pensar. O quarto resultado negativo da internet é o problema circulatório e de corcunda precoce. A pessoa fica tanto tempo ali agachada, tá? E você já reparou que você sente muita dor nas costas? E talvez não seja por causa dessa corcundez precoce? Sim, nós vamos ficar corcunda com o tempo, né? Reparou, conforme a gente vai ficando velho, a gente vai se encurvando. Porém, os adolescentes, jovens, por causa do uso exagerado da internet, estão ficando com corcunda precoce, né? Muito cedo. Quinto resultado negativo do uso exagerado da internet: pobreza de linguagem e de ideias. As pessoas não sabem mais se comunicar, ela não tem mais ideias criativas. Elas mais copiam do que criam. E nós vemos também que a língua portuguesa, que é tão rica, está ficando cada vez mais pobre. As pessoas estão botando siglas para tudo. Você é VC, beleza, BLC, né? E na hora de se escrever, de fato, a pessoa não consegue escrever. Por quê? Está tão viciada em abreviatura que aí a língua portuguesa vai ficando pobre. Sexta coisa é a dificuldade de comunicação e expressar sentimentos. A pessoa, ela deveria de fato estar conectada, mas ao mesmo tempo estar solitária. Por quê? Você vê pessoas isoladas no quarto, você vê pessoas isoladas na sala, você vê pessoas sentadas juntas, mas isoladas. Cada um está com o seu celular, mas ninguém se comunica. E na hora de se comunica através do celular. Mas na hora de conversar de fato, olhando no olho, a pessoa tem dificuldade. Expressar sentimento, então, nem se fala. Porque no WhatsApp as pessoas vão usando no WhatsApp, no Direct e muitas outras redes sociais que conectam as pessoas, ela não expressa o seu sentimento. Ela bota uns emojis de tristeza, de alegria, kkk, né? E aí se vai. O sétimo problema no exagero das redes sociais é altos níveis de ansiedade e depressão. O oitavo, dificuldade em atividades que exigem persistência e repetição. As pessoas não têm mais o prazer de persistir em muitas coisas. Por exemplo, leitura. A pessoa não acha aquilo exagerado demais, causa ansiedade nela, parece que nunca vai terminar. Então elas não preferem ler, elas preferem ouvir, assistir alguém. As pessoas não conseguem mais fazer trabalhos repetitivos, coisas que têm que ser repetitivas. Não. Por quê? Por causa da internet, ela acha que tudo na vida tem que ser uma banda larga, tudo rápido demais. E aí ela não tem paciência para muitas coisas. Existem muitos outros defeitos, mas vamos prosseguir, senão vai ficar muito longo. Tópico de número 2. Leis e desafios do presente século. Subtópico 1. O aborto.
Os grupos feministas e outros liberais querem forçar a opinião pública e legislativa para descriminalizar o aborto. Eles levam a discussão para o campo religioso, apelando para o direito à liberdade religiosa e de pensamento. Mas o aborto é uma questão de vida humana. Muitos dos que apoiam esse crime dizem que a igreja não deve dar sua opinião, pois isso não se trata de um assunto teológico. Porém, na lei de Moisés, nós vemos que era aplicada a pena de morte para quem matasse um bebê, mesmo que este estivesse no ventre da sua mãe e mesmo que o assassinato fosse intencional, como vemos em Êxodo capítulo 21, versículo 21 a 25. A biologia, ciência que estuda os seres vivos, afirma que a vida começa na concepção. E se a vida começa na concepção, abortar um ser humano em qualquer estágio da vida dele é um assassinato. A diferença entre um óvulo fecundado e um bebê está no tempo de vida, no tamanho, na forma, no desenvolvimento e no tipo de nutrição. Por exemplo, o bebê já tem mais tempo de vida, mesmo pequeno, apresenta forma humana, a sua alimentação é ministrada pela mãe ou por outra pessoa que cuide dele. Já o zigoto tem apenas alguns dias de existência, é minúsculo e ainda não se desenvolveu o suficiente para parecer um ser humano, mas é tão humano quanto eu e você, porque possui todas as informações genéticas para crescer e desenvolver-se como tal. Em Salmos de número 139, versos de número 15 e 16, o salmista diz: "Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os meus dias estavam escritos." O que o salmista está afirmando é que nos 3 primeiros meses de gestação, ele ainda era uma massa informe, uma geleia, uma gelatina, não tinha olhos, não tinha boca, não tinha ouvido, não tinha nada, era só uma geleia, mas o Senhor já o conhecia. Essa afirmação a gente vê do próprio Deus lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5, onde Deus afirma dizendo: "Antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Os teus 3 primeiros meses de gestação já me dizia tudo sobre você. E como eu te conhecia, eu designei o seu futuro, o seu propósito, ainda no ventre da sua mãe." Oh, glória a Deus, Deus tremendo e poderoso. Porém, esse povo que quer legalizar tal crime, para comover e obter a simpatia da sua causa, esses grupos favoráveis ao aborto costumam evocar a situação de estupro e de risco de morte da mulher. Mas esses casos são uma minoria e, na verdade, já são respaldados pela lei, como vemos no artigo 128 CP e o artigo 124 CP. Esse argumento deles de estupro ou de risco de morte da mulher não deveria servir como argumento para a destruição de uma vida tão inocente, que não pediu para ser gerada e nada pode fazer para se defender contra os que se opõem a ela. Além disso, os simpatizantes ao aborto deveriam apresentar à população não apenas os argumentos favoráveis à discriminação dessa prática, mas também os inúmeros problemas que enfrentam as mulheres que já abortaram. Deveriam dizer, por exemplo, que elas correm o risco de ter perfuração no útero e ficar inférteis, que elas têm a maior propensão a sangramentos vaginais frequentes, doenças inflamatórias, pélvicas, anemias, embolia pulmonar e alto risco de infecções, que numa segunda gravidez ela tem 10 vezes mais chance de perder o bebê e também elas estão 10 vezes mais propensas ao suicídio e a surtos psicóticos e também à depressão do que as mulheres que nunca praticaram o aborto. Em suma, por todos esses fatores expostos, nós evangélicos somos sim contra o aborto e a favor da vida. Subtópico 2, o grande número de divórcio. O divórcio, infelizmente, tem acontecido muito nas nossas igrejas. Aqueles que deveriam pregar a favor da família, aqueles que deveriam estar nos ensinando e dando o exemplo, infelizmente, nós estamos vendo eles sentados nos altares
e querendo se colocar de pé para ensinar de família quando eles já divorciaram 1, 2, 3 vezes. E é muito triste isso. Eu, pelo menos, teria uma dificuldade enorme de ouvir alguém falando sobre família sabendo que o tal é divorciado. Eu teria muita dificuldade de sentar para aprender com alguém que já cometeu adultério. Eu, Flávio Teixeira, não sei você. Se você tem, comenta aí, por favor. Teria a mesma dificuldade que eu de sentar e ouvir alguém falando sobre valores familiares, quando esse, na verdade, não soube praticar nenhum desses valores? Comenta aí. Jesus deixou bem claro que Deus deu ao homem o casamento, como vemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 19, ratificando a profecia de Adão, que Deus abençoou a união do casal e também ratificou que o padrão estabelecido por Deus foi o casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel, deixando claro que o casamento não é um contrato que se rasga a qualquer momento e quer terminar e ir embora. Não, casamento é uma aliança, é um pacto inquebrável. Por isso Jesus chama todo divórcio seguido de um novo casamento de adultério, salvo uma exceção. Na verdade, 3 exceções que já eu vou falar, então fica ligadinho. Mas em Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus diz que quem permitiu o divórcio não foi Deus, mas sim Moisés, que só permitiu por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, por causa do coração pecaminoso do homem, Moisés permitiu o divórcio e não Deus, porque o divórcio não é plano de Deus, como vemos em Malaquias capítulo 2, versículo 16, onde Deus afirma dizendo que ele odeia o divórcio. Por isso Jesus usa as palavras dizendo: tende ouvido que desde o princípio. Ou seja, na nova aliança, Cristo não vai mudar isso. Cristo não vai fazer uma aceitação daquilo que o Pai dele não aceita. Por isso ele diz: tende ouvido desde o princípio. Ou seja, aqui no reino da graça não mudou. No reino da nova aliança, o padrão que continua sendo o mesmo estabelecido por Deus desde a criação, desde o princípio. Por quê? Como diz Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus não muda. E se Deus não muda, as leis do seu reino também não mudam. E quando nós lemos que Moisés permitiu o divórcio, na verdade Moisés permitiu por causa da dureza do coração e para proteger as mulheres. Porque os homens, pelas suas safadezas, eles olhavam para as mulheres e diziam: vai embora, vai embora, vai embora. E a mulher tinha que ir embora com a roupa que estava no corpo e olhe lá. E aí, para proteger as mulheres da safadeza desses homens que não davam à mulher aquilo que era de direito, Moisés então vai estabelecer a lei. Porém, no reino dos céus, isto é inaceitável. O novo casamento de um cristão só pode acontecer dentro de 3 situações específicas, que são elas. Primeiro, Jesus que disse, Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, Mateus 19, versículo 1 a 11, que é a infidelidade. O segundo foi Paulo que escreveu lá em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, inspirado pelo Espírito de Cristo, que é a morte. E o terceiro e último é Paulo, que também escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 a 15, que é livre da escravidão. Permita explicar isso aqui. Paulo está falando isso aqui. Quando uma mulher ou um homem é casado com uma outra pessoa e essa outra pessoa não é cristã, e quando este homem ou a mulher que é cristã chega em casa e o marido não aceita que ela agora pertence a Cristo, que ela é uma nova criatura, que ela frequenta uma denominação cristã, e o marido não aceita e manda ela embora por causa de Cristo, então Paulo vai dizer: você está livre dessa escravidão. Você está livre para um novo casamento. Subtópico 3. Aliança entre luz e as trevas. Em Amós capítulo 3, versículo 3, nós lemos que não tem como andar junto se não houver comunhão. Bem já diz um ditado popular: diga-me com quem tu anda e eu direi quem tu és. Ou seja, antes de a gente se associar com alguém e ter amizade com essa pessoa, devemos procurar observar como ela se comporta sozinha, em grupos, como ela fala, quais são os seus gostos,
como ela age quando está sob pressão. O apóstolo Paulo nos advertiu dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, como vemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Isto porque somos um ser sociável. O nosso comportamento é influenciado por aquilo que nós vemos, ouvimos e admiramos. As pessoas com quem andamos, conversamos e abrimos nosso coração exercem uma forte influência sobre nós. Quem já ensinava isso, o homem sábio lá em Provérbios, dizendo: aquele que anda com sábio ficará mais sábio, e aquele que anda com tolo ou louco perecerá na desgraça. Isto aqui, Salomão está falando sobre esse poder da influência. As pessoas que você anda, elas te influenciam inconscientemente e você não percebe. Você vai mudando a maneira de falar, a maneira de comportar. Por isso que quando você reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, você se torna uma nova criatura. Por quê? Você passa a cantar músicas diferentes, passa a falar uma linguagem diferente, você passa a se vestir de uma forma diferente e a frequentar lugares diferentes. E aí você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando os cristãos ficam mais expostos aos valores mudando do que a palavra e a presença de Deus, com o tempo acaba esfriando na fé, adquirindo os mesmos hábitos que os incrédulos, frequentando os mesmos lugares que estes, adotando os mesmos assuntos e seguindo os mesmos pontos de vista. Não se esqueça do pequeno detalhe que eu disse. Nós somos seres sociáveis, aprendemos com os outros inconscientemente. Por isso, o cristão não deve ter amizade íntima profunda com os incrédulos, para não ter a sua comunhão com Deus rompida. O contato com eles deve restringir-se à convivência social, profissional e com o intuito de apontar a salvação em Cristo. O cristão pode e deve ouvir, orientando e ajudando quem não é cristão, representando Jesus para essa pessoa, pois fomos chamados para ser luz e sal neste mundo. Contudo, não devemos aconselhar-se com quem não tem os mesmos valores e estilos de vida que nós temos, especialmente com quem pratica a iniquidade e tem uma vida contrária à palavra de Deus. Em Salmo de número 1, no verso de número 1, bem adverte o salmista dizendo: bem-aventurado ou muito feliz é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 tipos de pessoas aqui que o salmista vai nos advertir que não devemos ter amizade íntima, que é o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Terceiro e último tópico da lição: recuperando valores perdidos. Lucas registra a história de uma mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma dentro de sua casa. Lucas capítulo 15, versículo 8. A dracma era um valor monetário da Grécia, o que significa dizer que ao perder uma moeda, a mulher estava perdendo um valor. E as maiores perdas da vida são aquelas que acontecem dentro da nossa casa, aquelas que acontecem dentro da nossa família, dentro do nosso lar, e a gente finge que nem viu. Porém, essa mulher se despertou e ela ensina algumas lições. No subtópico 1, diz a família e os valores cristãos. Alguns valores perdidos em muitos lares são: primeiro, o diálogo, que promove a conexão dos corações da família, que se aproxima. Reparou? Eu te disse que a internet é muito bom, mas a internet está afastando, assim como a TV afastou. Repara que tem muitas famílias que têm TV na sala e cada quarto tem a sua televisão. As pessoas não sentam mais à mesa, elas não estão mais conectadas nos corações, elas estão afastadas. E com isso vem o segundo valor que vem perdendo dentro do lar, que é o respeito. Falta o respeito, não tem mais aquele benção pai, benção mãe, boa noite, não dá uma satisfação a outra, sai e volta a hora que quer, e muitas outras coisas. Terceiro valor que está se perdendo é da casa, a manifestação de afeto através dos carinhos. Dificilmente vermos filhos abraçando pais, dizendo que eu amo o pai, ou vice-versa. E o quarto, aqui eu sei que tem muito outros, eu sei que existe muito outro, mas eu botei aqui, pontuei esses 4.
E o quarto é o culto doméstico. Lembrando que o culto doméstico é uma ordenança bíblica. Só a gente lê aí Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Segundo subtópico, buscando e mantendo os valores cristãos. Precisamos tomar decisão de que ninguém além dos moradores da casa devem lutar pela busca desse valor. A mulher que perdeu a dracma, ela não transferiu a culpa para mais ninguém. Ela soube trazer a responsabilidade para si de encontrar aquilo que se perdeu. Ou seja, a responsabilidade, a decisão não tem que ser do vizinho, do pastor, do bispo, do apóstolo, do seu mentor, do seu discipulador. Tem que ser sua. Segunda coisa que devemos fazer para recuperar e manter os valores cristãos. Precisamos valorizar os pequenos detalhes. Essa mulher que perdeu a dracma foi em busca da única dracma perdida. Ela tinha 10, ficou consigo 9. Podia deixar para lá, mas não. Ela se esforçou nessa pequena moeda até achar. Ela soube valorizar as pequenas coisas. Aprenda a valorizar ao sentar à mesa, assistir um filme, um entretenimento junto. Aprenda a dar valor no pequenos detalhes, um pequeno passeio, ainda que você não tenha o dinheiro, mas sai para tomar um sorvete, aproveita esse verão. Terceiro, não aceitar perder como algo natural. Muitas pessoas estão aceitando a perda como coisa natural, afinal, as redes sociais, a televisão está impondo isso, dizendo é natural perder o marido, é natural que o filho deite com a namorada em casa, é natural. Não aceite isso como natural. Quarto, ser humilde para fazer mudanças em casa na busca daquilo que foi perdido. Tem momentos na nossa vida que vamos precisar ser humildes para poder mudar, para não perder as coisas dentro da nossa casa. Quinto, ser determinado, persistente pelo propósito dos nossos valores. Aquela mulher buscou com diligência até achar a dracma perdida. Sexto, sobretudo, acender a candeia. Tenha o compromisso de acender a chama do Espírito Santo, pois através do Espírito Santo, toda a sua casa também será inflamada por essa chama. Terceiro e último subtópico, responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Repito, uma boa leitura e uma boa pesquisa que você pode fazer é Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 e Deuteronômio 11, versículo 19, onde Moisés deixa bem claro que os pais, para poder transmitir essa responsabilidade de valores, precisa gastar tempo. Olha o que diz Moisés: ensinarás o teu filho a palavra, falando com ele assentado em sua casa, ou seja, gasta tempo assentado. Andando com ele pelo caminho, gaste tempo colocando os valores, andando com seus filhos. Ao deitado em tua cama, ou seja, vai levar o menino para a cama, senta com ele um pouquinho, conversa com ele, gasta tempo. Ao levantar da cama, gasta de novo tempo. Por isso que eu gosto muito quando o salmista diz: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, quem dá o alvo, quem ensina os valores, quem determina os princípios dentro de um lar são os pais, cuja responsabilidade é somente deles. Não é do professor, não é do pastor, não é do discipulador, é somente deles. Pois os pais são os arqueiros que têm a flecha, os filhos em suas mãos e dão a direção. Bom, a gente vai terminando por aqui. É claro, a próxima lição, a lição de número 8, vai falar muito sobre esse direcionamento e responsabilidade dos pais nos filhos. Então, até o próximo subsídio. Não esqueça, é a primeira vez que você está aqui no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho e receba aí as novas notificações. Está passando aí pela segunda, terceira, quarta vez aqui no canal? Poxa, meu filho, já deixa o like e um comentário. E Deus em Cristo te abençoe. Graça e paz.